e aprofundar um pouco, claro que não na proporção do necessário, né, mas vou trabalhar algumas ideias básicas, né, do John Locke naquilo que diz respeito principalmente a como é que ele vai construir a ideia do pacto ou contrato social, né? E eu coloquei um título aqui, né, porque a partir da visão do John Locke, da teoria que ele vai sistematizar, é que aquele indivíduo vai se transformando aqui em individualismo. Individualismo na meritocracia e a justificativa teórica para a acumulação ilimitada de riquezas como dádiva divina, né? Então, quando nós hoje observamos suntuosos templos da fé por aí, né, nós ficamos um pouco meio assustados, né, mas a teorização básica disso está sistematizada por John Locke. Historicamente, depois, no século XX, no início do século XX, vai ser teorizado por também um autor muito conhecido, que é o Max Weber, né, que elabora uma teoria que justifica, né, essa acumulação ilimitada de riquezas, né. Segundo o Max Weber, essa acumulação ela é resultado do trabalho, retomando aqui o John Locke, é resultado do trabalho, da acumulação e da parcimônia, não é? Então é um desenvolvimento dessa teoria da possibilidade de uma riqueza ilimitada como dádiva divina, não é? Então nós vamos ver aqui o que o John Locke vai dizer. Mas antes de entrar propriamente aqui nas ideias de Locke, eu, relendo um pouco, entendi que algumas ideias de Locke seriam muito mais, nós a entenderíamos melhor se fizéssemos uma discussão um pouco anterior a isso, não é? Que eu fui buscar aí em Marx e Engels, não é? Que vai contribuir para entender o John Locke e vai contribuir para entender nós no nosso cotidiano, a nossa vida hoje, não é? Porque algumas pessoas, e eu faço parte destas pessoas, não é? Nós ficamos meio abismados. Como é que as eleições, as últimas eleições de 2018, produziu esse resultado, não é? Produziu esse resultado por uma questão muito evidente, não é? É que nós, enquanto estudiosos, pesquisadores, não conseguimos compreender o que estava ocorrendo no Brasil e o que estava ocorrendo no mundo, porque não é um fenômeno só brasileiro, não é? Mais diretamente, se formos pegar, é a influência mais direta dos Estados Unidos da América do Norte, dessa relação aí e de submissão, né, do governo brasileiro com o Trump, né? Não com o governo norte-americano, mas especialmente com a figura do Trump, que vai ter eleições agora, não é? Se nós tivéssemos percebido a dimensão da realidade, a sua multiplicidade, a multilateralidade, nós poderíamos ter compreendido melhor e mais rápido o que está ocorrendo hoje, não é? E eu já abordei isso aqui de uma certa forma e gostaria de reafirmar agora em outro nível, não é? O que diz Marx e Engels? E aí eu chamo a atenção e pediria paciência para vocês, mesmo se for repetitivo, só para chamar a atenção, para pensar neste momento histórico, do início das revoluções aristocráticas burguesas da Inglaterra, depois do deflagrar da grande e radical revolução burguesa na Inglaterra e de outras revoluções burguesas, e do que ocorre hoje. Porque, veja, fundamentalmente, o início da percepção do surgimento destes fenômenos já tinha sido colocado por Maquiavel, colocado por Lutero, desenvolvido por Calvino, não é? Pela chamada Reforma Protestante e pelas guerras religiosas, não é? Então, isso já era evidente, só que nós, ao estudarmos a história, ao estudarmos os pensadores, nós deixamos esses pensadores e essa história no passado como passado, e não acompanhamos a evolução e o desenvolvimento desse processo, desta realidade, para ver como ela vai se metamorfoseando
e as formas que ela vai assumindo em momentos específicos da história, e como é que aqui há 1500 e pouco, né, mais de 5 séculos, essas ideias que surgem vão se desenvolvendo, vão se metamorfoseando, e como é que elas persistiram e persistem até hoje, e a partir, no caso do Brasil, a partir de 2018, ela assume um vulto fenomenal e desastroso para o país. Não é? E aí a gente fica pensando, mas como isso aconteceu? Não aconteceu porque nós não percebemos, já vinha acontecendo. Não é? E isso já tinha sido chamado a atenção por Maquiavel, por Lutero, posteriormente por Calvino, por Hobbes, por Locke, em outra vertente, por Rousseau. Não é? Então é nós que, mesmo sendo dotados de conhecimento, tendo elaboração teórica, não conseguimos perceber as metamorfoses da realidade. Então vejamos aqui o que Marx e Engels vai dizer. Todas as lutas no interior do Estado, a luta entre a democracia, a aristocracia e a monarquia, a luta pelo direito de voto, etc. Vocês viram aí as feministas, né, as sufragistas, né, que as mulheres estão excluídas desses processos de decisão. Né? Essas lutas nada mais são do que formas ilusórias. Eu queria chamar a atenção de vocês para essa afirmação. Nada mais são do que formas ilusórias, sob as quais são conduzidas as lutas efetivas das diferentes classes entre si. Por que são ilusórias? Não é ilusória no sentido do senso comum, no sentido pejorativo. É ilusório enquanto construção da razão, construção mental, construção a partir da tentativa de apreensão da realidade. Ou seja, ela é ilusória justamente porque ela não se apresenta para nós à primeira vista, num primeiro momento. Para entender esse processo, é necessário elaborar, é necessário pesquisar, é necessário sistematizar, é necessário produzir conhecimento, produzir teorias. É nesse sentido que ele está dizendo que são ilusórias. Não é? Toda classe que aspire ao domínio, ainda que este domínio determine a abolição de toda antiga forma social e domínio em geral, como no caso do proletariado, aqui veja, eles já estão pensando já no meados do século XIX, onde já surgiu o proletariado como classe, né? Como parcela importante da sociedade que passa a interferir na luta econômica e na luta política. Né? Então, a luta que esse domínio deve, portanto, esta classe conquistar antes o poder político, para apresentar, por sua vez, o seu próprio interesse como sendo universal, ao qual ela está restrita nos primeiros tempos. É justamente o que fazem esses pensadores. Eles pegam um elemento particular, um elemento da realidade, e elabora e busca transformá-lo ele em algo ilusório, ou seja, da universalidade. Daí vocês observarem que todos esses pensadores, né, em geral, eles falam em nome da humanidade. Não é? Eles não defendem abertamente a discriminação, a repressão, a violência. Não é? Justamente eles buscam pegar as aspirações, os interesses de determinados segmentos da sociedade e transformar esses interesses particulares em universais. Não é? É isso que ele está chamando a atenção aqui. Não é? Porque o ponto de partida da nossa existência somos nós indivíduos. Então veja, o ponto de partida da nossa existência somos nós os indivíduos, o que não significa individualismo, estou falando de indivíduos. Não é? Então, precisamente, porque os indivíduos só procuram o seu interesse particular. Pense sobre a vida de vocês entre aquelas pessoas que o cercam, que vocês convivem. Não é? Então, essa afirmação aqui é muito interessante. Precisamente porque os indivíduos só procuram o seu interesse particular, individual,
que para eles não coincide com o interesse coletivo, não sendo o universal, senão uma forma ilusória da coletividade. Esse interesse é representado como um interesse que lhes é estranho, que é independente deles, sendo ele próprio, por sua vez, um interesse geral, especial e particular. Ou então, devem se defrontar eles mesmos nesse desacordo, como na democracia. Então veja, se nosso ponto de partida da vida em sociedade é o indivíduo, e nós agimos em defesa dos nossos interesses, isso eu faço cotidianamente, vocês fazem isso cotidianamente, o que cabe discutir é quais são os interesses, não é? E aqui é importante chamar a atenção que, sendo isto verdade, veja o grande desafio, a tarefa hércula que nós, educadores, somos submetidos a ela. Como transformar indivíduos, segundo Hobbes, egoístas e hedonistas, não é? Já a visão diferente aqui de Locke e de Rousseau, mas como transformar esses indivíduos para que ele possa conviver em sociedade. Não é? Para que haja esse processo de transformação, ou seja, de construção da sociabilidade, é necessário um processo de educação. E não é qualquer processo de educação, não é? Quer dizer, nós somos educados no cotidiano, do ponto de vista mais amplo, mas é necessário uma educação que contribua com o avanço do processo civilizatório. E para isso é necessário que nós tenhamos condições de refrear os nossos sentimentos individuais, o nosso individualismo. E aqui, segundo eles, né, é o pacto que institui um poder político, não é isso? Então veja, a teoria, as elaborações, o universal, ele é uma construção mental, não é? Então veja, não é possível pensar no universal por si, no geral por si. Né? Nós temos que pensar nas coisas muito concretas, muito reais. Temos que pensar, no caso da nossa espécie, no indivíduo. E qual é o meio que esse indivíduo é socializado, qual é o meio em que esse indivíduo é educado e qual é o tipo de educação que ele recebe. Se é a da arminha, não é? Se é da arminha, ele vai ter um comportamento diferente. Se é dentro de uma perspectiva de uma educação libertadora, não é? Por isso o grande combate aqueles da arminha fazem contra Paulo Freire, não é? Porque é o educar para avançar no processo civilizatório. É uma educação que chamamos de libertadora, porque nós vamos conviver com outros baseados em laços de solidariedade, de busca da igualdade, não é? Então são diferentes essa educação, não é? E não podemos esquecer que fazer o gesto da arminha está educando, não é? Não podemos esquecer disso. Então o que está colocado aqui são dois projetos de educação, um que ressalta o individualismo, o egoísmo do indivíduo, e outro que ressalta os aspectos da necessidade da vida em comunidade, da construção de uma sociedade mais solidária, fraterna e mais igualitária. Não é? Então aqui é importante, eu entendi que é importante essa observação, né, de Marx e Engels dentro daquilo que nós estamos conversando agora. Não é? Então aqui, por outro lado, o combate prático desses interesses particulares, ele está chamando a atenção que é necessário combater esses interesses particulares, que constantemente se chocam realmente em relação aos interesses coletivos e ilusoriamente coletivos. Veja, interesses coletivos e ilusoriamente coletivos torna necessária a intervenção prática e o refreamento pelo interesse geral, ilusório sobre a forma de Estado. Não é? Então aqui só para a gente fechar isso aqui, um pouco essa ideia, para sistematizar, fechar não, para abrir, né? Ao contrário, não é? Vocês vejam que nós vivemos em uma sociedade onde nós, enquanto indivíduos,
querendo ou não, gostando ou não, vivemos em uma multiplicidade de relações reais, porém a aparência que ela nos chega ao nosso cérebro é ilusória. Não é? Então essa construção da coletividade, da universalidade, ela é uma construção mental. Não é? Agora, é fundamental, por outro lado, nós observarmos que só é possível existir o particular, o indivíduo, porque há o quê? Há o geral, há a totalidade. Né? Conforme eu já disse lá na primeira aula, não é? Quer dizer, essa realidade ilusória, essa totalidade que compõe o mundo em que vivemos, ela se manifesta de forma particular. Mas nós, ao nível do senso comum, não conseguimos perceber isso. Não é? Então, sendo desta forma, é necessário construir instrumentos, não é? Que nos leve a uma convivência em sociedade. E que onde haja a imposição do respeito. E esse respeito aqui, no caso, é o Estado. Não é? John Locke, ele é um profissional liberal, ele é um médico, não é? É justamente o fato dele ser médico que vai permitir que ele se insira na vida política, que ele se insira e participe, não diretamente, mas participe do processo da Revolução Aristocrático-Burguesa na Inglaterra. Não é? Ele é um médico, é de uma família de origem burguesa. No caso da Inglaterra, predominava a visão puritana, anglicana, não é? Que a visão puritana e o anglicanismo é a religião oficial do Estado, escolhida pelo rei inglês, não é? E ele assume posições liberais. Ele assume posições liberais a partir do momento em que ele se forma em medicina em Oxford e se torna professor na Universidade de Oxford. E essa formação inicial dele, não é? Ainda não é as posições liberais, se liga a estudos da natureza e das ciências médicas, dado a sua profissão. Não é? Mas em 1666 ele se torna médico e conselheiro do Lord Shaftesbury, que é um político liberal e líder do Partido dos Whigs. O Partido dos Whigs são os liberais que se contrapõem ao absolutismo nesse processo revolucionário, porque são, no fundamental, defensores de uma monarquia constitucional, de limitar o poder do rei. Não é? É justamente desse Lord de Shaftesbury, que era parte de um grupo do Partido Whig, que ele vai ter contato, não é? Com a formação política, e essa formação política é uma formação política liberal. Não é? Essa vinculação com o Partido Aristocrático Liberal leva-o, em abril de 1679, ao exílio na Holanda, porque vocês devem ter estudado no processo da Revolução e Contra-Revolução Aristocrático-Burguesa na Inglaterra. A partir de 1650, retorna a monarquia que tinha sido derrubada antes, não é? Inclusive com o rei guilhotinado. Não é? Essas monarquias retomam o poder e passa a tentar estabelecer um governo, um regime absolutista. Nesse período, não é? Como o Locke era pertencente ao chamado Partido dos Liberais, dos Whigs, ele é exilado na Holanda. E na Holanda ele tem a oportunidade de conhecer, não é? O grande líder, que se chamava de Stadtholder, holandês, Guilherme de Orange. Esse Guilherme de Orange é casado com Mary, que é a filha mais velha de Jaime II, não é? Que Jaime II é o rei inglês, naquele momento, que estava tentando restabelecer os princípios do absolutismo. Não é? E esse Guilherme de Orange, por um acerto, por um acordo que se faz, não é? Entre essa nobreza aristocrática, entre a grande burguesia inglesa, e ele, sendo casado com a Mary, que era da família real, não é? Se faz um acordo e esse Guilherme de Orange se torna o futuro monarca inglês a partir de 1689. Ou seja, que há uma habilidade interessantíssima, não é? Que não
não rompendo a tradição monárquica, no caso da Inglaterra, não é? Eles encontram uma forma de colocar um rei que seja submetido aos interesses da aristocracia liberal que está representada no parlamento, não é? Que é, veja, a Mary, mesmo sendo filha do rei, do ponto de vista da sucessão, ela seria sucessora, seria rainha, não é? Porém, através de um golpe palaciano, de uma articulação, um acordo, eles colocam o Guilherme de Orange, que é um holandês, como o rei da Inglaterra, não é? E aí se estabelece a chamada monarquia constitucional na Inglaterra. Ou seja, não destrui o rei, mantém a monarquia, mas submetida às decisões do parlamento. Né? É uma obra de arte política, né? Essa solução que encontram a aristocracia, a grande burguesia inglesa em 1688, 1689. Ou seja, ele rompe a tradição dinástica na Inglaterra ao colocar um holandês no trono inglês. Né? As principais obras de filosofia política de John Locke, né, são Ensaio acerca do entendimento humano, Cartas acerca da tolerância e 2 tratados sobre o governo civil. Nós nos interessamos mais por esse aqui, 2 tratados sobre o governo civil, né, quando ele vai desenvolver a sua teoria política, que são publicadas, essas obras dele, em 1689 e 1690. E aqui tem toda uma discussão que esses 2 tratados, que é a teoria, onde ele coloca a sua teoria do contrato social, ela é publicada em 1690, ou seja, posterior à consolidação da Revolução Aristocrática Burguesa. Não é? Então, tem pesquisadores que dizem que essas obras do Locke, elas têm um efeito muito mais propagandístico do que uma elaboração teórica. Então, ela é entendida como uma obra de propaganda daquele novo regime, novo governo de monarquia constitucional que estava se estabelecendo e se instalando na Inglaterra. Não é? Quando é publicada essa obra, não é? 1690, ela é traduzida em 1700 para o inglês e passa a ser amplamente divulgada na Europa. Então, vocês observam que neste momento aqui, né, final do século XVII, começo do século XVIII, é que já começa a haver uma ebulição de contestação dos governos absolutistas existentes na Europa. E principalmente aqui tem um destaque importante na França. Não é? Então essa obra ela vai influenciar muito o pensamento iluminista, não é? O chamado pensamento iluminista que está começando a se formar e se desenvolvendo na França. Locke exercerá grande influência em seu país entre a nobreza e a burguesia liberais e entre intelectuais franceses, não só por seu método empírico, eu depois vou me referir a isso aqui, tá? Mas principalmente por aplicá-lo às ciências humanas e escrever trabalhos relacionados à filosofia política, que no fundamental constituem a justificativa teórica do regime monárquico burguês, implantado na Inglaterra após o golpe de Estado de 1688, denominado Revolução Gloriosa. Quando uma aliança entre a nobreza liberal e a burguesia leva à adoção da monarquia constitucional. Não é? Vocês já estudaram aí, isso aqui é apresentado nos livros, pelo menos que eu estudei, como a Revolução Gloriosa. Gloriosa por quê? Porque não se derramou sangue, né? Não teve processo de confronto aberto, né, de deflagração de movimentos de tropas na rua e etc, etc. Não é? Foi um acordo palaciano, foi muito mais um golpe palaciano do que propriamente uma revolução. Mas esse é um golpe palaciano que consolida o processo revolucionário na Inglaterra e que permite encontrar uma solução muito particular, muito genuína, não é? Que é a implementação de uma monarquia constitucional, onde o rei que representa a tradição, representa a monarquia, ele está submetido às decisões do parlamento. E no parlamento, no fundamental, a decisão cabe à grande burguesia e aristocracia que dirige a vida política, que dirige o governo. Não é?
Então ele passa a ser considerado, por essas obras que eu citei, um dos fundadores do empirismo, que parte do fundamento de que a experiência é a fonte do conhecimento. Aqui eu queria chamar a atenção para uma relação aqui, que, na minha opinião, posso estar equivocado, mas eu tenho esse entendimento, de que o verdadeiro ou grande fundador do empirismo inglês não é John Locke, em que pese vários autores colocar que é John Locke. De fato, é o Thomas Hobbes. Hobbes é um empirista, um estudioso, um pesquisador, e que não escreve por conveniência. Ele escreve para tentar explicar a realidade, para conhecer e explicar a realidade. Então, o Hobbes é um empirista e ele é anterior ao John Locke. Né? Leviatã em 1650. Esses dois tratados, essas obras dele, já vai ser em 1690, 688, 89. Então, do ponto de vista cronológico, não é? Na própria Inglaterra, Hobbes, que é um grande empirista, tem um status, na minha opinião, sem entrar em avaliação, se concorda ou não, teórica sobre um ou outro, mas diria assim, se colocarmos os dois um ao lado do outro, Hobbes é um gigante, né? Um gigante do pensamento inglês. Tem lá suas críticas, seus equívocos, etc, etc, mas ele é um gigante, é um grande pensador. E John Locke, que é também um grande pensador, mas um pensador menor, né? E aqui, segundo alguns autores, é um propagandista da monarquia constitucional que estava se instalando na Inglaterra, né? Ele parte do princípio, aí como o Locke, como Hobbes, né? E é interessante essa afirmação, né? Que é um princípio que vai ecoar no movimento chamado iluminista, que tem a França como centro principal. Não é só a França, mas tem a França como centro principal, não é? Que vem lá do Renascimento, né? As ideias principais vêm do Renascimento. Ou seja, o homem é dotado de razão, combatendo as ideias predominantes naquele momento, que era a visão teológica cristã, não é? Que ele vai, mais à frente eu vou me referir a isso novamente, não é? Mas ele não possui ideias inatas. Nós somos dotados de razão, mas não possuímos ideias inatas. Ou seja, não é? Nosso cérebro é uma tábula rasa. Não tem nada, quando nascemos não tem nada registrado, não é? E daí o caráter do empirismo. Se nós pegarmos hoje uma criança, não é? Nós vamos perceber isso, não é? Então, equivocadamente, podemos chegar à conclusão de que a afirmação dele está correta, né? Ou seja, a mente humana, aí no caso da criança, né, é um papel em branco, né? É um papel em branco. E o que ele vai afirmar aqui? Que são as sensações produzidas pelos objetos pelo mundo exterior, produtos das experiências, essas experiências também são um conjunto de sensações, e pela reflexão, que produz o conhecimento por combinação, associação de um elemento com o outro, e por justaposição, pelo acúmulo dessas sensações que são transformadas em conhecimento, né? Que, claro, que na medida que nós vamos desenvolvendo individualmente, vai desenvolvendo a humanidade, não é? Essa combinação e justaposição vai tornando esse conhecimento mais complexo e vai permitindo a abstração. Por que permite a abstração? Porque nós somos dotados de razão, né? Temos essa capacidade, não é isso? Então, para Locke, sendo nossa capacidade de raciocínio frágil e grosseira, não devemos pretender conhecer todas as coisas, ter um conhecimento perfeito e absoluto, que está fora de nosso alcance. Aqui eu chamo a atenção, é impossível conhecer tudo o que desejamos. Nós temos capacidade de raciocínio, de conhecer, de justapor, de associar as sensações, de conhecer, mas há aspectos, há conhecimentos que está longe de nosso alcance. E isso aqui tem um significado aqui que eu vou chamar a atenção de vocês.
Então, nós não devemos nos preocupar com a existência de fenômenos que escapam à compreensão. Deve-se procurar saber apenas o que é útil à vida, aquilo que possibilite imprimir um rumo correto à existência humana. Se ficarmos até aqui, não é, poderia dizer, tá bem, é razoável, não é? Mas aí tem um outro problema que ele vai ter que desenvolver. Se ele está dizendo que não podemos compreender tudo aquilo que queremos, nós somos limitados e que nós devemos procurar conhecer apenas aquilo que é útil à vida, né? Aquilo que é teleológico, aquilo que é construção mental abstrata, né? Nós só devemos procurar aquilo que nos possa permitir melhor condições de existência humana. Então tem um problema aqui que ele vai ter que resolver, né? Que nós vamos ver como é que ele vai resolver. A garantia da paz social e da tolerância não está em ideias que não são passíveis de justificação pela experiência, ou que não podem ser obtidas por combinação. Assim, a preocupação deve voltar-se à compreensão de como as ideias são formadas, de como se combinam e de como o conhecimento pode ser aplicado à prática. Então é muito interessante para vocês que trabalham mais diretamente a educação, para mim que trabalho com a educação, o que é? É a escola-empresa. Isso aqui vem transmitido hoje é o que? É a escola-empresa. É conhecer para desempenhar bem as nossas funções, qualquer que seja ela, não é? Então o conhecimento a partir da prática social, que vai nos permitir viver melhor, não é? Então ele tem um raciocínio aqui muito interessante, é que chama a atenção de que essa justaposição, essa associação de sensações que se transforma em conhecimento, não é? É para ser aplicado à prática. Aí chama a atenção de vocês. Não devemos ter a pretensão de passar desta determinação ou superar esse limite, não é? Porém, surge aqui uma questão que, se for ficar naquele tipo de raciocínio, não haveria como entrar neste outro aspecto, não é? Mas, porém, ele habilmente, que a base de sua teoria política é uma laicização da Bíblia, ele não pode negar a existência dessa ideia ou desse personagem aqui, ó, que é o Criador, não é? Então, como é que ele vai desenvolver isso? Não é? Ele compreende a relação do conhecimento com a prática, que é o conhecimento útil, não é? Mas a ideia de Deus, qual é a utilidade que ela tem? E vamos pegar aqui na época que ele vivenciou, e vamos pegar hoje, não é? Essa ideia de Deus, ela é um elemento que cada, vamos dizer assim, corrente tem uma opção de uma religião, ser ou mais ou menos fundamentalista, mas qual é a utilidade prática dessa ideia? Não é? Segundo o raciocínio, se formos desenvolver aqui o raciocínio de John Locke, não é? Fica meio complicado explicar. Mas ele vive numa Inglaterra profundamente religiosa, numa sociedade profundamente religiosa, e é anglicano. E ele não pode fazer o que o Hobbes fez, né? Porque o Hobbes diz que, olha, tem a religião deve ser utilizada como instrumento de poder, não é? Ele não entra nisso, não vai nesse sentido. Ele tem que justificar essa ideia de Deus. Porém, se ele está dizendo que as ideias não são inatas, e dizer isso, ele está combatendo a teoria teológica cristã romana, não é? Ele vai ter que desenvolver um argumento diferenciado, não é? Então, o que ele vai dizer? A ideia de Deus não é inata, mas a razão nos conduz a essa verdade certa e evidente. Veja, ele parte do pressuposto da afirmação que essa é uma verdade certa e evidente. De onde ele tirou isso? Não é? Do contexto e dos limites no qual ele está inserido.
E ele precisa dar uma resposta a essa questão, né? Então ele vai dizer, a ideia de Deus não é inata, mas a razão conduz-nos a essa verdade certa e evidente, a de que existe um ser eterno, muito poderoso e muito inteligente. E no nosso cotidiano mesmo, quando alguma pessoa fala, eu estou descrente, eu não acredito muito em Deus, em religião, né? Aí as pessoas mais ousadas dizem o seguinte, mas você não acredita hoje, mas na hora da sua morte você vai chamar por ele, né? Porque o senso comum se transforma em verdade absoluta, né? É o que ele está aqui, acaba que ele cai aqui, na minha opinião, ele cai no certo senso comum, dizer que é uma verdade certa e evidente. Se ela é certa e evidente, ela é inquestionável, ela passa a ser um dogma, né? Entretanto, a luz da revelação soma-se da revelação, né? Que era uma coisa que ele tinha negado, ele sendo um empirista, ele não poderia propor aqui, do ponto de vista do método empirista, que exista revelação, mas ele força aqui, diz que já a luz da revelação soma-se à da razão. A fé constitui uma aquiescência, a revelação, mas nem por isso tem autoridade contra a decisão clara e expressão da razão. Então veja como é que ele vai fazer o jogo de ideias aqui, não é? Locke expressa com bastante latitude e clareza nessa matéria. Não surpreende que ele se encontre ligado aos anglicanos, qualificados precisamente de latudinários cujo credo se limitava ao estritamente mínimo, né? Ou seja, aquela tentativa inicial da Reforma Protestante de ter apenas o necessário à vida, para viver bem, para professar a fé, para buscar a salvação eterna, né? Que se é escolhido, é dotado da graça divina, não precisa, segundo os primeiros teóricos elaboradores da chamada Reforma Protestante, acumular grandes riquezas, não é? Então é necessário o quê? Necessário, não é, se restringir ao mínimo necessário. Inclusive, ainda hoje, não é, nós temos aqui denominações religiosas, não é, que se isolam do mundo e vivem da relação com a natureza, não é, da coletividade, tentando refundar a ideia da coletividade, não é? Por exemplo, nos Estados Unidos da América do Norte, pelo que a gente lê através de informação, dos estudos feitos, há inúmeras comunidades desse tipo, não é? Sem se preocupar com a acumulação, com a riqueza, com a faustosidade, não é? Então isso é uma base, a base desse tipo de raciocínio está lá no cristianismo primitivo. Chama a atenção de vocês, quem tiver interesse, procure ler e estudar um pouco o que foi o cristianismo primitivo. E como nesse século XVI aqui, dos primeiros pensadores da Reforma Protestante. Então vocês vão observar que essa faustosidade de Templo de Salomão, de acumular riqueza, de construir igrejas multinacionais, não é? Que atuam em vários países, que têm pessoas riquíssimas, donos de fazenda, de boi, de terras, etc., etc., isso é contrário aos princípios do cristianismo primitivo e é contrário ao pensamento dos primeiros pensadores da Reforma Protestante, que nós chamamos hoje aí de neopentecostais. Ou diria, são aqueles que se apresentam como cristãos, mas desenvolvem uma prática anticristã. Essa crítica que a Reforma Protestante fazia à Igreja Romana pode ser feita hoje a essas denominações, a essas igrejas, né, que estão voltadas para a acumulação de riquezas em grande quantidade, né? Então nós vamos ver o que neste momento histórico que nós estamos nos referindo se manifesta hoje, né? Se naquele momento foi violência, da Reforma Protestante foi violência, né? Guerras, tragédia, né? Hoje é a farsa, né? Hoje nós estamos cercados de farsantes falando em nome de Cristo e mostrando a arminha, né? O empirismo de Locke o permitirá transferir para a teoria política princípios bíblicos, ou seja, da existência de direitos naturais inatos. Olha aqui.
Interessante, quando eu já disse para vocês que laiciza a Bíblia, não é? Ou seja, princípios bíblicos, que é a base da sua teoria política. Não é possível entender John Locke fora das bases estruturais e estruturantes do que está colocado na Bíblia, né? Que ele vai partir do pressuposto da existência de direitos naturais. E ele diz, esses direitos naturais são inatos. Por que são inatos? Porque são atribuídos à dádiva divina. Vamos lembrar lá o Lutero, né? Dizer que independente da sua opção, da nossa opção, você foi dotado da graça divina, pelo Senhor. Então, independente da sua vontade, você não tem o livre-arbítrio, né? Porque você já foi dotado dessas qualidades pelo Criador, né? Ou seja, né? Nesse sentido, nós sendo dotados de razão, nós vamos poder compreender esse processo, né? Aí então, nós poderíamos, se quiser levantar uma questão aqui, se ele é o empirista, está dizendo que o conhecimento não é inato, nós somos uma tábula rasa, que se dá a partir da experiência, da justa posição da coisa, como é que ele vai colocar aqui essa ideia da revelação, não é? Da ideia de direitos naturais inatos, não é? É um pouco complicado do ponto de vista teórico essa formulação, não é? Então, nesse desenvolvendo o seu raciocínio, ele vai dizer que não devemos pretender conhecer todas as coisas, ter um conhecimento perfeito e absoluto. Devemos nos preocupar apenas com o que é útil à vida e imprimir um rumo correto à existência humana, à nossa própria existência, não é? O espírito, pela sensação produzida por objetos exteriores aos sentidos e pela reflexão, originada por meio da percepção que o espírito possui a partir de sua própria experiência, ou seja, da combinação e da justaposição. Combina, observa um elemento com outro, vai acumulando essas sensações e vai justapondo, contrapondo, né, justapondo, somando-se uma a outra e combinando, que é isso que vai ser o conhecimento. Então, associar essas ideias e objetos de seu próprio raciocínio, tornando-as mais complexas e abstratas, não sendo possível acrescentar nada que não seja resultante da sensação e da reflexão. Essa afirmação, né, não sendo possível acrescentar nada que não seja resultante das sensações e da reflexão. Então, aí você veja aquela afirmação anterior, não é? De ser revelado, da revelação, não é? A teoria da tábula rasa é, portanto, uma crítica à doutrina das ideias inatas, formuladas por Platão e retomada por Descartes, segundo a qual determinadas ideias, princípios e noções são inerentes ao conhecimento humano e existem independente da experiência. A filosofia de Locke é, assim, baseada na famosa proposição de que a mente humana é naturalmente papel em branco, destituída de quaisquer caracteres, sem quaisquer ideias, e que toda a razão e conhecimento provém da experiência. Então, olha aqui, vou chamar a atenção de vocês, novamente. Essas afirmações vai se contrapor daquela ideia, né, do Senhor. Vai se contrapor à ideia bíblica dos direitos naturais, né? Mas ele articula isso, né, de uma forma bem teorizada, não é? E para nós, isso é uma revelação. Então, se ela é certa, ela é inquestionável, não é? Aqui tem um conteúdo de um dogma, não é? Que ele vai trabalhar aqui entre as suas ideias, não é? Então, esta seção nos faz lembrar a observação de Hobbes, de que as mentes dos homens do povo são um papel em branco, como papel em branco, prontas a receber o que quer que seja que a autoridade pública queira imprimir, né? Então, veja, a ideia que ele vai desenvolver aqui, ele está também criticando o Hobbes, porque com certeza ele conhecia a obra de Hobbes, o Leviatã, né?
Assim, Locke reafirma com ênfase as ciências experimentais. Nega e desacredita os raciocínios metafísicos e teológicos, com exceção do dele, né? Com exceção do dele, do que ele vai desenvolver, né? Então, ele desacredita os raciocínios metafísicos e teológicos que pretendem explicar a razão como ligada à fé, o que naquele momento era identificado com o catolicismo romano e o absolutismo. Então, veja, ele está desenvolvendo todo um raciocínio para negar aquilo que ele vai fazer também, né? Que é o dogma da existência do Criador, né? Então, veja, ele desenvolve todo um raciocínio para negar, para se contrapor à visão predominante de vários setores, principalmente identificado com o catolicismo romano e o absolutismo, né? Porque ele quer negar, ele é um anglicano, ele se contrapõe aqui, ao catolicismo romano, e tem desenvolvendo uma teoria que nega o absolutismo, porque ele é um grande teórico propagandista daquela sociedade que surgiu ali naquele momento, que é a monarquia constitucional, né? E desenvolve uma concepção baseada na separação entre Estado e Igreja, religião e ciência. Essa separação, ela é uma separação em termos, não é, que poderia dizer formal, não é? Porque no caso da Inglaterra, né, há essa separação entre Estado e Igreja enquanto instituição. Mas a Igreja anglicana está submetido ao monarca, ou seja, a um dos poderes ligado ao Estado, não é? Ele separa a religião de ciência, mas ao mesmo tempo vocês vejam que no seu desenvolvimento do conhecimento empírico, que ele diz científico, não é? Acaba que ele vai o quê? Desenvolver uma ideia religiosa, né? Ele não nega a existência de Deus abertamente, né? Claro que ele não pode negar, mas ao contrário, desenvolvendo este raciocínio, ele reafirma essa ideia de Deus que é uma revelação. Ele não diz que é inata, porque a criança já não nasce com isso, não é? Mas ela é uma revelação. Se ela é uma revelação certa e inquestionável, não é? Então a gente vai cair em quê? No dogma, né? Vai cair num dogma, não é? Ao contrário, reafirma. E veja, chamando a atenção, porque a gente tem que entender essas ideias naquele contexto em que ele estava escrevendo, não é? É um contexto de guerras religiosas, onde para superar esse conflito de guerras religiosas, não é, é necessário propor a separação entre religião e política, ou seja, entre Estado e Igreja, e dedicar-se a explicar o contrato, não é, que aquilo vai desenvolver o contrato, que dá origem à sociedade política, ao governo e ao Estado. O que ele faz aqui? Ele procura laicizar a política e naturalizar as relações econômicas, sociais e políticas. Naturalizar significa atribuir a um poder divino, né, como se fosse natural, né, as relações econômicas, sociais e políticas, sendo que os argumentos básicos utilizados têm como ponto central a separação entre o conhecimento empírico e o racionalismo. Então aqui é interessante a gente observar, e para mim também até um desafio, né, trabalhar melhor o John Locke em suas diversas obras, né, para tentar entender como é que ele faz a separação entre o conhecimento empírico e o racionalismo. Porque ele desenvolve a base estrutural do seu pensamento. É empírico, né, mas ele cai, de uma certa forma, no racionalismo. Qual é o elemento central dele cair aqui, não ter como ele superar o racionalismo? É que ele parte do pressuposto que o homem é dotado de razão, que a razão é inata. Veja, a razão é inata, que nós somos uma tábula rasa, porém somos dotados de razão. É justamente essa razão que nos permite, através das experiências, da acumulação, da justa posição, elaborar e conhecer a realidade. Mas não toda a realidade, apenas a realidade naquilo que ela é útil para a vida cotidiana, para a vida prática,
não é? Então há elementos aqui, diria assim, problemáticos nessa elaboração do John Locke, não é? Na visão de Locke, deve haver uma separação entre Estado e Igreja, pois são instituições que tratam de questões diferenciadas. O Estado, formado pelo contrato, é uma sociedade política voltada para a garantia dos direitos naturais e sagrados e para o gozo desses direitos, dos direitos naturais vividos em sociedade, não devendo interferir em questões relacionadas à vida futura ou à salvação das almas, pois a Igreja está voltada para permitir a conquista da salvação eterna em um outro mundo. A Igreja é uma sociedade de indivíduos que, por livre-arbítrio, decidiram se reunir para adorar a Deus publicamente, da maneira que julgarem ser a melhor para salvar suas almas. Agora, aqui é importante ressaltar, veja, é um momento, Inglaterra, de guerras religiosas, de confronto, com a Escócia, que é católica romana, com a Irlanda, que é católica romana, e mesmo na Inglaterra há diversas profissões de fé. Então o que ele está chamando a atenção aqui, que só é possível, como ele é também um pensador do Estado-nação, só é possível que sejam membros e participantes deste pacto, aqueles que professam as fés que são admitidas pelo Estado. Então veja aqui, a liberdade de consciência e de culto deve ser a mais ampla possível. Veja aqui, a mais ampla possível. Significa que ele está falando de tolerância e não de liberdade religiosa. Então a liberdade e a consciência de culto deve ser a mais ampla possível, estabelecendo-se como limite os atentados aos direitos naturais e sagrados. As regras estabelecidas pelo contrato, como necessárias à preservação da sociedade civil e à existência da sociedade humana. Aqui também tem um aspecto de exclusão de outras religiões, e mesmo dos ateus, que são abominados. Desta forma, o filósofo inglês John Locke, que no século XVII deu o primeiro golpe mortal ao conceito de direito divino, ele expôs com muita força que a ideia de que o monarca é detentor do poder divino, de que só a Deus deve prestar conta e a mais ninguém na terra, era uma ideia recente, uma invenção dos últimos séculos, que foi justamente elaborado pela teologia política cristã romana. Essa ideia do poder divino dos reis. Daí, inclusive, tem aquela dualidade de poder, a Igreja e Roma, o Estado, e para que, de fato, fosse reconhecido como um rei, como um monarca, deveria ter a consagração do Vaticano. Então, essa dualidade de poderes é o que é a ideia básica do poder divino que legitima e que justifica o poder divino dos reis. E aí ele vai dizer que isso é recente. Não se tinha jamais ouvido falar de nada parecido, antes que este grande mistério tivesse sido revelado pela teologia deste último século. E remontando a antiguidade, ele afirma que os homens, estando naturalmente livres, iguais e independentes, ninguém poderia ser submetido ao poder político de outro sem o seu consentimento, que nenhuma sociedade civil podia ser fundada sobre uma base que não fosse a vontade do maior número de pessoas. Aqui, em outras partes da sua obra, ele vai fazer referência aqui a Atenas, a chamada democracia semidireta ateniense, e vai fazer referência às populações da América, ou seja, o que nós chamamos hoje as populações originárias na América, que eram o quê? Que viviam livres e que não havia esse poder político impositivo, que normalmente alguns autores chamam de sociedades pré-políticas, as que hoje nós chamamos de sociedades indígenas. A monarquia absoluta, escrevia Locke, que parece ser considerada por alguns como o único governo que deve ter lugar no mundo,
é, segundo Locke, incompatível com a sociedade civil. O povo deve ser considerado como tendo todo o poder soberano advindo do contrato. Eu coloquei aqui a palavra povo entre aspas, porque, segundo o próprio John Locke, não é, o povo são aqueles que possuem propriedades. Segundo ele, são os proprietários que têm algo a perder. Se são proprietários e têm algo a perder, ele tem interesse num bom governo. Os que não são proprietários, as mulheres, os jovens, os imigrantes, estão excluídos disso, não é? Porque não tem nada a perder. Então não tem interesse num bom governo. Inclusive, o John Locke defende explicitamente a escravidão, né? Então essa ideia que quando ele fala povo, ele fala homem, ele está se referindo a proprietários, proprietários de propriedade privada, de terras de riquezas acumuladas. Neste momento aqui, que ele vive, e ele está teorizando, elaborando, ele está pensando a realidade a partir de um setor, de um segmento da sociedade, né? Que são a aristocracia liberal e a grande burguesia, que são contrárias ao absolutismo. E é um momento que está intensificando o processo da acumulação capitalista, né? Da acumulação primária, da acumulação com base no uso da terra, né? Na apropriação da terra, aqui na Inglaterra, né? Então ele vai desenvolver aqui, eu vou abordar isso aqui, um raciocínio muito interessante, muito hábil, diria assim, muito hábil, né? Mas, vamos dizer assim, que podemos questionar bastante, né? Que ele vai transferir essa questão da riqueza ilimitada para um outro aspecto, né? Mas veja, ele tem como ponto de partida, que eu estou só adiantando, eu vou desenvolver com vocês, a propriedade é resultado do trabalho, não é? Como também vai ser desenvolvido depois, 4 séculos depois, pelo Max Weber, na Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, que é um livro famoso dele, né, do Max Weber, não é? Que está justamente nesse raciocínio aqui, que a base da propriedade é o trabalho, porém, mas como explicar que tem riquezas ilimitadas, imensas, e outros não têm propriedade, né? Então aqui o que é o raciocínio tanto do Hobbes, do Locke, em parte como ponto de partida, não depois, ele vai negar isso, né? E do Rousseau, o ponto de partida que é uma sociedade que está começando a se industrializar, aonde ter o acesso à terra, a posse ou a propriedade da terra, é o elemento que vai garantir o direito à vida, não é? E vai garantir o direito à vida o quê? Através do trabalho. Mas aí surge esse problema aqui que do acúmulo de propriedade, que ele vai tentar explicar, que eu vou desenvolver isso aqui com vocês também, tá? De uma forma melhor colocada. Assim, né, ele se afirma como teórico liberal que justifica a monarquia constitucional que está se instalando na Inglaterra, né, conforme o que era defendido pelos liberais defensores dos poderes do parlamento. Vocês já estudaram e sabem que a revolução aristocrático-burguesa na Inglaterra, ela se dá por um conflito entre setores da aristocracia, seja da nobreza, seja da burguesia, não é? Que tinha interesses que colidiam, eram contrários aos interesses absolutistas. Esses interesses estavam representados no parlamento. Então surge o deflagrar do processo revolucionário na Inglaterra de uma contradição entre a maioria ou um setor significativo do parlamento, que remonta aqui à Carta Magna de 1215, não é? E as tentativas de imposição absolutista do rei, não é? Então veja, ele vai defender e vai elaborar teoricamente essa ideia do que seria uma monarquia constitucional, não é? Uma monarquia constitucional é excludente. Porém, segundo o Hobbes e os teóricos posteriores, não é? Essa monarquia constitucional ela estabeleceria um equilíbrio entre diferentes forças econômico, políticas, culturais, etc, etc, etc. Então veja, o John Locke, ele é médico,
ele não tem uma atividade política explícita, mas ao mesmo tempo ele tem uma atividade política como médico de um grande líder, né, dos Whigs, dos liberais, que se contrapõem ao absolutismo, não é? Então, nesse contexto, né, um momento muito propício, né, ele é um estudioso, escreve, sistematiza, procura entender, explicar a realidade e, inclusive, a realidade política, né, que vai aí o levar para o campo da teoria política. E, claro, que pela influência de que essas ideias liberais vão adquirir a partir da Revolução Aristocrático-Burguesa na Inglaterra, né, ele vai se transformar como um dos grandes expoentes, né, da teoria liberal, né. Vai ser depois, vão surgir outros, né, mas o John Locke é considerado como um ponto de partida, né. E aqui eu volto a reafirmar, ele não elabora nada de novo, ele sistematiza a experiência da luta de classes, da luta política existente na Inglaterra até aquele momento, né? E o ponto de partida dessa luta política entre os setores proprietários da Inglaterra, que é um aspecto da luta de classes, né? É 1215 com a chamada Carta Magna, que vocês já estudaram isso também, né? Então, a partir de 1215 é uma luta constante de vai e vem contra o absolutismo. Porém, em 1640, essa radicalidade dessa luta chega a um ponto tal, né, que leva à guerra civil, que leva à degola do monarca, à substituição da monarquia inglesa por uma república, um tipo de república lá inglesa, né, que é comandada por Cromwell. Depois tem um período de restauração, a tentativa de restabelecer o absolutismo até, diria assim, o golpe mortal definitivo no absolutismo inglês, que é 1688. Né? E aí encontra aquela solução com Guilherme de Orange, que é um holandês. Né? Muito interessante, muito inovadora essa articulação política, né? Para encontrar uma solução para os conflitos, né, e superar aquela instabilidade e procurar um governo mais estável, um governo que fala e age em nome dos proprietários de riquezas, que permite uma intensificação da acumulação de riquezas, né, porque a Inglaterra está se transformando neste momento histórico numa grande nação, está se transformando num império, né? Segundo alguns, um império onde o sol nunca se põe, né? Então é nesse contexto que está sendo pensado aqui essa monarquia constitucional por John Locke, né? E aí ele é apontado como um dos primeiros teóricos do liberalismo e de justificativa da monarquia constitucional, né? Então aqui, voltando a reafirmar, ele não está criando nada de novidade aqui, ele está sistematizando a experiência da luta política, da luta de classes na Inglaterra, né? Que é interessante também chamar a atenção quando nós falamos nas revoluções burguesas, né? As revoluções burguesas, em sua maior parte, elas não são propriamente burguesas. A burguesia é uma classe nova que está surgindo, acumulando forças, que se soma aos setores da nobreza liberal anti-absolutista. Por que vai surgir essas contradições entre a própria nobreza? A nobreza não é uma classe unificada, ela é uma classe, porém ela tem diferenças entre si, não é? Tem desde a pequena nobreza que vive no interior do país, que sobrevive com duras condições de vida, porque ela não trabalha, ela não se dedica à atividade laboriosa, ela vive da exploração do trabalho do campesinato, mas quando ela não tem terra, não é, em quantidade suficiente, ela tem que se colocar a serviço de um nobre que tem um pouco mais de terras, de riquezas. Não é? Daí vocês observarem que, dentre essa nobreza, não é, nós temos um segmento que é a base estrutural e dirigente dos exércitos,
dos exércitos, que são exércitos mercenários, né, nesse momento, e que é comandado pela pequena e média nobreza. E a nobreza aristocrática, que é a grande nobreza que é possuidora de terras e que vive próxima ao centro do poder, que é comandado pelo monarca. E o monarca, como ele é absoluto, ele tem o poder de criar a Companhia das Índias Ocidentais, das Índias Orientais, e atribuir o comando dessas companhias para um ou outro setor dessa nobreza que o cerca. Não é? Então, dentre essa nobreza, há interesses diferenciados. Se formos pegar aquele princípio básico que nós colocamos, né, baseado em Marx e Engels, né, é o indivíduo. O indivíduo só constrói identidade com o outro a partir dos seus interesses. Né? E reafirmando aqui para vocês, nós todos agimos conforme os nossos interesses. A grande discussão e o debate é quais são os interesses que nós defendemos. Nós agimos motivados por quais interesses? De construir uma educação libertadora, construir um mundo mais fraterno, mais igualitário, ou o Dharminha? Não é? Então, veja, essa questão é central. Eu estou repetindo aqui para ficar bem marcado, porque o que nós estamos discutindo aqui é parte do processo educacional. Estou entendendo aqui que nós estamos com esse esforço aqui, buscando construir e consolidar uma educação libertadora, para que possamos marchar rumo no desenvolvimento do nosso processo civilizatório e conquistar uma sociedade mais fraterna, mais igualitária. Né? Mas voltando aqui, então, de fato, o Locke tem esse destaque porque, diria assim, em linguagem comum, né? Ele é o homem certo no local certo, né, naquele momento. Né? E claro que sem depreciar a sua produção, a sua contribuição. Então, a Revolução Aristocrático-Burguesa, ela encontra uma saída, diria, engenhosa para aquele momento histórico, né, que é criar um Estado, conjunto de instituições, um aparato estatal, né, que permite um equilíbrio entre as diferentes forças econômicas e políticas. Né, diferentes forças econômicas e políticas que são os proprietários de riquezas. Segundo John Locke, aqueles que têm algo a perder. Se eles têm algo a perder, eles vão querer participar para conquistar e consolidar um bom governo. Não é? E aí, sem romper a tradição, não é? A coroa é a manutenção do princípio monárquico, e esse princípio monárquico é motivo de guerras civis, de guerras profundas, de radicalização de processos revolucionários, seja na Inglaterra. A França é o mais radical de todos eles. São mais de um século, no caso da França, mais de um século de revolução e contra-revolução. Né? São mais de um século para os defensores dos princípios monárquicos aceitarem que não tinha força mais de resistir ao ímpeto republicano. Não é? Então vocês vão observando, e nós podemos observar, que essa tradição do princípio monárquico é muito forte no século XVII, XVIII e ainda no século XIX na Europa. Se formos pegar no caso da América, não é? Se vamos pegar os Estados Unidos da América do Norte, formado inicialmente pelas 13 colônias, não havia monarquia, né? Se torna independente, é a chamada Revolução Norte-Americana, não tem monarquia. Então eles voltam lá, vai buscar nos princípios da experiência histórica da República. E o quê? A República presidencial. Mas, ao mesmo tempo, eles vão o quê? Vão buscar, aí por isso eu coloquei Montesquieu, não é? É uma forma de exercício do poder que estabeleça uma diferença, um equilíbrio entre essas forças. Não é? Então, a partir dessa experiência europeia, as 13 colônias independentes vão construir uma forma de governo e um regime político, a república presidencial, aonde se permite que haja essas diferenças e esse equilíbrio entre essas diferentes forças.
né? No caso aqui inglês, né? A coroa está representada, representa o princípio monárquico, e o parlamento ele é bicameral, né? Porque, veja, aqui também no parlamento é engenhosa essa solução, e que vai ser transmitida para nós aqui via as 13 colônias independentes, né? Chegando aqui no presidencialismo, né? Na República Presidencial, entre Câmara e Senado, né? Então lá, qual a solução que eles vão encontrar lá? Muito engenhosa também, e atende aos interesses de diversos setores e segmentos econômicos e políticos proprietários. Estou ressaltando aqui proprietários, porque é uma monarquia constitucional que é exclusiva do exercício do governo, é exclusiva para os proprietários, sejam nobres, ou seja, a burguesia em ascensão. Então, esse parlamento, ele é um parlamento bicameral, que tem uma Câmara dos Lordes, que é representante do princípio da oligarquia, ou seja, representa a nobreza de sangue e a nobreza togada, que é aquela nobreza togada, são a grande burguesia, comerciantes, banqueiros que compram terras e compram títulos, não é? Então são detentores de riquezas em grande volume, né? Que permite a ela ter acesso a essa nobreza, mas não é uma nobreza de sangue, ela é uma chamada nobreza togada. Inclusive Montesquieu é membro dessa nobreza togada, né? Que reúne o quê? A grande burguesia enobrecida e os setores oligárquicos também da nobreza. Como essa Câmara dos Lordes, né, representa esse segmento, né, ela tem que criar também uma outra Câmara, né, porque esse parlamento lá da Carta Magna, ele não era bicameral, né? Ele era unicameral. Aqui a bicameral é a solução nesse momento, que é a chamada Câmara dos Comuns. Quem estão representados o quê? A Câmara dos Comuns é o representante da burguesia, da gente, que tem um papel importante no processo revolucionário, que é uma pequena e média nobreza que vai se aburguesando, são grandes proprietários de terra de produção para o mercado, não é? Que é, inclusive, a força dirigente na Revolução Aristocrática Burguesa, eles passam a ter assento na Câmara dos Comuns, não é? E os demais proprietários, porque o voto é um voto censitário. Só tem direito a participar, a votar, aquele que tem determinado volume de propriedades. E aqui há uma separação dos poderes, né, entre os que elaboram as leis, veja, o parlamento elabora as leis, né, que não é contrário ao absolutismo, o rei não pode impor leis, né, então o parlamento elabora as leis e aqueles que vão aplicar as leis. Quem vai aplicar a lei? É o poder executivo, que é ligado ao poder monárquico, porém é dependente do parlamento. E aqui neste momento, não é, há um terceiro poder, né, que aqui na separação que nós temos é legislativo, executivo e judiciário, né? O judiciário, neste momento, ele denominava como federativo, não é? Esse federativo ele é responsável pelas relações exteriores e pela observância e cumprimento das leis. Porém, esse poder federativo, nessa tradição inglesa até esse momento, ele está subordinado ao poder real, porque ele é parte da execução das leis. Então, ele é parte do executivo, não é? Então, aqui é interessante essa diferenciação e como é que ela historicamente chega, essa divisão de poderes elaborado pelo Montesquieu, chega até nós, né? Como 3 poderes. Aqui são de fato, dois poderes. O poder monárquico, né, ele é um poder que tem níveis diferenciados de executar as leis, de vigiar pelo cumprimento das leis, né? O parlamento, por ser representante da nação, isso aqui que é o motivo das guerras e da própria Revolução Aristocrática Burguesa na Inglaterra, né? O parlamento, por ser representante da nação, é o que detém maior poder, conforme a tradição política inglesa estabelecida a partir da Carta Magna.
segundo autores, essa Carta Magna é de 1215, aquela história do João Sem Terra, e que tem que se submeter às imposições dos proprietários e assinar essa Carta Magna, segundo alguns que essa Carta Magna passa a ser o princípio constitucional da Inglaterra. Os saudosistas até hoje dizem que a Constituição inglesa, que é uma Constituição em processo de constante elaboração, a base estruturante dela é a Carta Magna, né? É o desrespeito ao mesmo pelo monarca que levará à deflagração, ou seja, esse desrespeito aos interesses da nação, representado no parlamento, pelo monarca que levará à deflagração revolucionária na Inglaterra. Essa revolução na Inglaterra ela tem momentos diferenciados, 1640 a 1648. Aqui podemos fazer também outra condensação, que 1640 a 42, depois de 42 a 48. Depois de 1650 a 1688. Então há uma série de divisões. Para quem tiver interesse, no livro que eu indiquei para vocês, Estado e Poder Político, tem um artigo lá onde se tenta explicar todo esse processo de forças, de classes sociais, de luta de classes, né, que permite vocês situar melhor. E ele está postado no YouTube, né, vocês podem ter acesso a esse livro, né. E, posteriormente, a Revolução Gloriosa, de 1688, e a consolidação da monarquia constitucional na Inglaterra, né, que é o primeiro país que consolida a monarquia constitucional, né. Então, a ideia que John Locke vai desenvolver, né, quando ele fala separação entre ciência e religião, é uma separação formal, né, ao mesmo tempo que a separação entre Estado e Igreja. Por que isso? Porque a igreja que predomina na Inglaterra nesse momento é a igreja anglicana, que é submetida ao monarca. Quem escolhe os dirigentes da igreja anglicana é o rei ou a rainha inglesa, né? E essa separação entre política e religião também ela passa a ser formal, porque ela é includente de algumas religiões e excludente de outras. Então isso cria conflito político, né? E o Estado seria formado por contrato, que institui esse contrato, o contrato social, o pacto social, institui a sociedade política ou o Estado. E o objetivo dessa sociedade política do Estado é garantir o respeito aos direitos naturais e sagrados. Aquela pergunta anterior, não é? É de onde saem essas ideias de direitos naturais e sagrados. Isso é uma criação mental, teológica, política, né? Para ser bem mais expresso, né? A igreja oficial e reconhecida, que é a igreja anglicana, volta-se para a salvação eterna. Ela é formada pelo livre-arbítrio e seu objetivo é a salvação das almas. E veja, não é todas as igrejas, todas as religiões, né? E aí, veja, o que surge nesse momento que é importante? No momento de deflagração, de guerras religiosas, de intolerância. Surge a ideia e a defesa da tolerância religiosa. Porque ela é uma opção individual. A pessoa pode professar sem procurar intervir no Estado, né? Então ela é uma tolerância, mas não a liberdade religiosa. Ela é liberdade para os protestantes de determinadas vertentes religiosas, né? E para outras não. Então não se trata de liberdade religiosa, que é uma conquista. A liberdade religiosa é uma conquista muito recente. Mesmo sendo uma conquista que está expressa no Estado laico, é comum nós vermos discriminação religiosa, não é? Na Europa, nos Estados Unidos da América do Norte, aqui no Brasil, não é? Com relação a igrejas chamadas de origem africana, não é? Quer dizer, então há intolerância muito grande, não é? Então, tolerância é diferente de liberdade religiosa, não é? Por que isso? Porque neste momento histórico, segundo Locke, não há a possibilidade de liberdade para os ateus e para os católicos. Por que não há liberdade? E sim tolerância? Porque por não terem o mesmo soberano.
e não aceitar e submeter aos princípios do pacto. Ou seja, aqueles que são adeptos do catolicismo romano, a soberania não está na Inglaterra, não está no sistema de poder da monarquia constitucional, está no Vaticano. Não é? O ateu, porque ele não acredita em nada disso. Então, se ele não acredita e faz profissão de fé nesses princípios do pacto que é elaborado e composto pela maioria, eles não podem ser aceitos. Eles podem ser tolerados desde que não atentem contra os princípios do pacto. Não é? Então, dessa forma, o que realiza Locke? Ele laiciza a política, mas sua concepção de direitos naturais possui origem e é dádiva divina. Naturaliza as relações econômicas, sociais e políticas. Ou seja, se naturaliza, ele está dizendo que tem o quê? Um caráter divino, é uma revelação, não é? E aqui é importante chamar a atenção que ele é um teórico, como o Hobbes, Locke e Rousseau são teóricos do Estado Nacional, porque ele é um Estado nacional numa determinada área, né, para a população de determinada origem étnica, etc., e é excludente para outros. Não é? E essa ideia do Estado Nacional, que está corporificado e consolidado através das constituições, existe até hoje com muita força. Não é? Mesmo com todo o processo de internacionalização, de globalização, o Estado-nação ainda continua tendo um papel importante no desenvolvimento da sociedade, na garantia de emprego, da felicidade. Não é? Tanto que hoje, por exemplo, quando se fala em privatizações aqui no Brasil, é passível de crítica, porque a intervenção do Estado, segundo os princípios do pacto, é garantir o direito à vida. Garantir o direito à vida nas melhores condições possíveis. Significa acesso à escola, à educação, à saúde, a emprego, não é? A ter um lugar para morar, ao direito de ir e vir, etc., etc. Então, o papel do Estado, desse Estado nacional, é extremamente importante e é determinante ainda para a vida em sociedade. Né? E os teóricos estão aqui, e o primeiro, ressaltando aqui, o primeiro que surge nessa nova concepção, nessa nova realidade que vai se afirmando e se configurando, é a monarquia constitucional na Inglaterra. Né? Aqui, para Locke, os direitos naturais, os indivíduos, para os direitos naturais, o indivíduo e a vida em sociedade são anteriores ao pacto. Então, veja, segundo o Hobbes, o que institui a propriedade? Segundo o Hobbes, a propriedade no estado natural não existe. A propriedade é uma criação artificial resultante do pacto. Já para Locke, vai dizer que os direitos naturais, no qual inclui a propriedade, ele é anterior ao pacto social. Né? A instituição do contrato, a instituição da sociedade civil, política ou Estado, é justamente para assegurar os direitos naturais. Direitos naturais que são dádiva divina. A pergunta que foi colocada. Direitos naturais são dádivas divinas. Segundo ele, né, o homem natural, a natureza humana, ele é pacífico, ao contrário de Hobbes, né, o homem natural é pacífico, é ordeiro, é sociável, e no estado de natureza, eles são livres, vivem em situação de igualdade, são dotados de razão e possuidor de direitos naturais, sagrados e invioláveis. A vida, a liberdade e a propriedade, que são atributos divinos. Volto a ressaltar aqui, porque depois nós vamos pegar Rousseau. Não é? Quer dizer, no estado de natureza para Hobbes, não há propriedade. O que se tem é o direito à vida. E para assegurar a vida, cada um pode fazer o que lhe aprouver, o que lhe garantir o direito à vida.
aqui já colocou um problema diferente, não é? Quer dizer, ele tem que ser um atributo divino, né? Esse homem natural tem esses direitos, os direitos naturais, porque são atributos divinos e, portanto, são invioláveis. Neste sentido, não há liberdade para autodestruição, para destruir o próximo ou atentar contra os direitos naturais. Então aqui, com certeza, o Locke está se referindo e fazendo um combate às ideias colocadas por Hobbes no Leviatã, né? O absolutismo, segundo Locke, ao permitir ao monarca legislar em causa própria, agride os direitos naturais e constitui-se uma agressão à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade. Ou seja, isso entre os proprietários, eu já afirmei para vocês, é um pensamento de um pacto excludente. Fala de tolerância religiosa e é um pacto que comporta direitos àqueles que têm algo a perder, que têm interesse num bom governo, que são os proprietários de riquezas, né? Nesse sentido, todos estão obrigados a observar e respeitar a lei da natureza. Se é dádiva divina, é uma lei natural, não é permitido agredir essa lei, porque estaria agredindo a vontade divina, né? Os homens no estado de natureza se encontram em um estado de perfeita liberdade e igualdade, nenhum tendo mais do que o outro, sem subordinação ou sem sujeição, dispondo de sua propriedade. Maravilha, né? Maravilha. Se ficasse por aqui e a realidade correspondesse a isso que ele está dizendo aqui, não é? Não teria como e por que ele desenvolver posteriormente sua teoria política, né? Mas aqui, nesse estado de natureza, esse homem pacífico, ordeiro, cordial, né, há um inconveniente, há uma possibilidade. Não é uma realidade, há uma possibilidade, há uma ameaça. Porque no estado de natureza, os indivíduos soberanos, que é dotados do direito de escolher, da liberdade, podem transformar-se em seu próprio juiz e julgar em causa própria, desrespeitando o direito dos outros. Então veja, ele desenvolve toda uma teoria para negar Hobbes, mas no fundo ele não reafirma que é daquele jeito, mas ele diz, olha, há uma possibilidade. Ou seja, o Hobbes, no Leviatã, alerta, né? Então há essa possibilidade, né? Mesmo sendo ordeiro, pacífico, vivendo em liberdade, é possível que um ou outro possa agir em causa própria, né? Segundo aqui o Hobbes, estabelecendo a guerra de todos contra todos, né? E o súdito, ao reconhecer um soberano absoluto, outorga-lhe o direito de tirar-lhe a vida. A crítica aqui à teologia política cristã e a crítica ao Hobbes, né? O que é um ato contrário à lei de natureza, o que é ilegítimo. Então, ou seja, a teologia política cristã nessa época e o Hobbes, né, eles estão defendendo aquilo que é contrário à lei da natureza, né, aos direitos naturais, o que ele considera ilegítimo, né? Isso que poderá estabelecer uma situação de conflito, de guerra, ameaçando e agredindo os direitos naturais. Essa ameaça aqui, conforme foi apontada e advertida por Hobbes, né? Para evitar a autodestruição mútua, o desrespeito à lei da natureza, e veja, volto aqui, ele vai e vem, ele vai desenvolvendo e sempre volta aos direitos naturais, desígnio divino, né, e à lei da natureza, não é isso? Então, para evitar esse desrespeito à lei da natureza, é necessário a existência de um juiz comum, que possibilite a manutenção da paz, da vida e a conservação da propriedade. Isso só será possível com um contrato, com a instituição de uma sociedade política ou Estado, com o objetivo de assegurar a transformação dos direitos naturais em direitos civis. Ou seja, os direitos que nós possuímos, que estão assegurados na Constituição, direitos individuais e sociais, são os direitos naturais.
que são transformados em direitos civis. Então, esses direitos naturais são invioláveis e, ao ser transformados em direitos civis, são invioláveis. Daí, nós observamos hoje, não é, em vários países e no Brasil, a tentativa constante e não só a tentativa, né, o exercício prático real de agredir os direitos civis. Não é? Não preciso me estender muito, porque vocês estão acompanhando aí, através da imprensa, das informações e do cotidiano da vida de cada um, onde nossos direitos civis estão sendo agredidos constantemente. Não é? Então, neste sentido, é legítima e justa. Não só legítima e justa, é uma obrigação a resistência, a insurreição contra o absolutismo e a opressão, e a insurreição. Porém, celebrando o pacto estabelecido do Estado, não mais será permitido nenhum desses elementos. Ele está criticando radicalmente aqui o absolutismo. Não é? Então você imagina nesse raciocínio aqui, hoje, eu quero juntar os meus rebanhos, os meus seguidores, os meus asseclas, e ser contra os direitos sociais conquistados duramente pela sociedade, negar os direitos civilizatórios, não é? E sair fazendo, não é, esse gesto aqui, não é isso? Quer dizer, quando vem uma pandemia, é uma gripezinha, isso é passageiro, eu como atleta, eu não vou ser atingida, etc, etc, essa fanfarronada toda. O que no fundamental é isso? É rompendo o princípio básico do nosso direito, que são direitos civis originados pelos direitos naturais. Consequentemente, esse personagem, não tenho dúvida de que ele tem consciência de que esse gesto que ele faz, essa fanfarronada, não é apenas para manter os seus asseclas unidos e para votar nele nas próximas eleições. É prevendo a possibilidade de insurreição. Então ele disse numa reunião famosa, num dia 25 aí, não é, que é preciso armar a população. Mas não é armar a população, é armar os seus asseclas, os seus seguidores, para fazer manifestação em frente ao STF com tochas e armados, e ameaçar a invasão do tribunal. Não é? Então veja, o que está em curso, segundo o que nós estamos vendo aqui, por esses teóricos, de 5 séculos atrás, não é? É o que está se tentando fazer hoje. E aqui, do ponto de vista político e teórico, já está vencido, já realizou a Revolução Aristocrático-Burguesa. Não é? Então nós estamos sendo ameaçados de uma crise social profunda, não é? De desrespeito aos direitos civis. Para quê? Para provocar manifestações, cacetada, paulada, revolta, insurreição, que justificaria o quê? Um golpe militar, botar as tropas nas ruas, como foi em 64. Então isso não é uma coisa simples, não é uma coisa simples. E nós não podemos deixar passar isso despercebido, porque nós estamos sendo ameaçados. É só entender a realidade, é só entender o que esses sistematizadores, esses pensadores nos trazem aqui de alerta. A violação aos direitos naturais e sagrados, à vida, liberdade e propriedade, e o uso sistemático da força contra os governados, colocam o governo em estado de guerra com a sociedade. Ao invés de comprar, de financiar, de criar hospitais, assistência à saúde da população nessa pandemia, sai fazendo proselitismo da cloroquina e fazendo a ameaça da arminha aqui, não é isso? Quer dizer, então o que? Está uma tentativa de colocar o governo em estado de guerra com a sociedade. E eu estou dizendo com a sociedade porque nós somos a maioria da sociedade que não concordamos com essa fanfarronice, essas idiotices que todo dia nós somos obrigados a assistir. Então, portanto, o desrespeito aos direitos assegurados pelo pacto e a rebelião dos governantes contra os governados concede aos súditos, rebelião dos governantes,
retirar verbas da educação, da saúde, não desempenhar sua função enquanto representante do governo, não é? Quer dizer, está o quê? Está uma rebelião dos governantes contra nós que somos governados. Isso concede a nós, súditos, o legítimo direito de resistência à opressão e à tirania. Isso nos permite retomar o poder atribuído aos governantes, podendo inclusive revoltar-se de armas em punho para revogar o poder usurpado. Isso está sendo dito por Locke nesse período, não é? No processo da Revolução Aristocrático-Burguesa. Para nós aqui, o que é que nós vamos transmitir isso aqui? Somos chamados a exercer o nosso direito de mudar esses idiotas, esses translocados que estão por aí, este ano agora através do voto, e em 2022 através do voto. Caso contrário, se há uma radicalização, nós temos o direito de nos rebelarmos contra os governantes. Esse é um direito legítimo, conforme os princípios básicos da própria teoria política liberal, aqui sistematizada e defendida com muita clareza pelo John Locke. Neste sentido, Locke propõe um pacto de consentimento. Só é possível esse pacto ser legítimo desde que que o indivíduo, consinta. E nós só podemos consentir esse pacto, participar e respeitar os princípios do pacto, até o momento em que nós não somos agredidos e violados constantemente, cotidianamente, como nós estamos sendo hoje. E como era nesse período da Revolução Aristocrático-Burguesa na Inglaterra. Já o Hobbes, conforme nós já abordamos para vocês, propõe um pacto de submissão. Então vocês estão percebendo aqui a diferença, e aqui tem, eu diria assim, uma vantagem do John Locke com relação ao Thomas Hobbes, porque o Locke conhecia a obra Leviatã do Hobbes. E o John Locke era participante da vida política, mesmo que indiretamente, como médico, como conselheiro, do processo revolucionário aristocrático burguês na Inglaterra. Então ele é um grande sistematizador desse processo e desse período histórico, que fica para as gerações posteriores e passa a ser exemplo a ser seguidos por diversos outros países, que neste momento aqui ainda não se fala de democracia, volto a ressaltar, não se fala ainda de democracia. É uma monarquia constitucional baseada no voto censitário, é excludente daqueles que não são proprietários de um certo volume de riquezas que tem o interesse em um bom governo, segundo o John Locke. Então, no fundamental, a concepção de Locke volta-se para a defesa da propriedade privada. E aqui é um fato novo, da propriedade privada ilimitada, enquanto expressão de um direito natural, inalienável e sagrado. A propriedade, a liberdade e a vida são direitos naturais, inalienáveis e sagrados. E a propriedade, ao se transformar em ilimitada, ela passa também a ser um direito natural, inalienável e sagrado, segundo a concepção do John Locke. Por que isso? Porque ela é pré-existente à sociedade política, ao Estado, e ela é uma dádiva divina. Aí veja, tem aí uma fulana agora que foi acusada e comprovado, criava uma família grande, etc., pegava as crianças, etc., 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 segundo aí a imprensa, em torno de 50 pessoas, e defendia a fé, defendia o cristianismo. Posteriormente, o que ocorreu? Vocês estão acompanhando aí. Então, aí nós vamos o quê? Fazendo uns certos questionamentos dessas ideias aqui de um direito natural, inalienável e sagrado por aqueles que hoje falam em nome desses direitos. Então, eles fazem outras coisas. Então, tem uma série de outros exemplos nesses aí que eu não vou me deter nele, que vocês conhecem.
E claro, se é um direito natural inalienável e sagrado, é uma obrigação ter a propriedade privada ilimitada e assegurá-la. No fundamental, é uma justificativa teórica, teológica da propriedade, pois a explica como resultante de uma dádiva divina que é inquestionável. Então, enriquecer para a glória de Deus. Né? Aí vocês pensem e tirem as conclusões que vocês considerem melhor. Né? Mas como explicar, aí entra naquela questão que foi colocada por algum de vocês, e justificar o acúmulo da propriedade. E claro que aí ele também é inteligente e ardiloso, né? O Locke é ardiloso. Então ele vai dizer o seguinte, que originariamente o trabalho é a origem da propriedade. Para o Hobbes, não a propriedade, a posse. No estado natural, cada um tem o direito de apossar-se daquilo que garanta o seu direito à vida e a viver com felicidade, não é? O máximo possível. Já que ele, como é um direito natural, né, ele vai dizer que a origem dessa propriedade, que é uma dádiva divina, ela se justifica e se fundamenta no trabalho. Né? Mas no fundamental, esse trabalho só é possível porque foi atribuído ao homem, por dádiva divina, o direito à propriedade. E aí a diferença é, posse é uma coisa, propriedade é outra. Propriedade é um elemento jurídico. Segundo o Hobbes, é uma criação artificial. Né? Mas aí veja, com o aparecimento dos metais preciosos, da moeda, do dinheiro, do desenvolvimento do comércio, claro, permitirá o acúmulo de propriedade, de riquezas e a distribuição desigual da propriedade. Então, o que vai permitir essa desigualdade entre proprietários, para chegar no momento em que um tem uma fortuna incalculável e o outro não tenha nada, não é? É justamente o aparecimento dos metais preciosos e o desenvolvimento do comércio. Né? Então, Hobbes formula assim a passagem da propriedade limitada, que é um produto do trabalho, à propriedade ilimitada. Se há essa passagem aqui, só é detentor de uma propriedade ilimitada de riquezas imensas aqueles que foram dotados da graça divina, segundo Lutero e segundo aqui o próprio raciocínio do Locke, porque ele é um anglicano, ele é um puritano. Não é? Daí o que? Vai só ser possível isso àqueles que têm mérito. Mérito é o quê? É a transformação da dádiva divina, da graça divina, né, para o resultado de uma laicização da atividade que se desenvolve. Não é? Então, a graça divina é para aqueles que são excluídos para ter acesso aos céus, ao paraíso. Não é? Meritocracia é a graça divina para aqueles que possam acumular riquezas de forma ilimitada, né, grandes riquezas. Desta forma, aí veja novamente, pela revelação, Locke conclui que a propriedade não é só um direito, mas uma obrigação divina. Se Deus mandou o homem ganhar o pão com seu próprio trabalho, estava obrigando-o, de fato, a apropriar-se do fruto de tal trabalho, porque seria absurdo que o obrigasse a trabalhar para que morra de fome. Mas veja, a ideia anterior, né, que reforça isso aqui, a meritocracia. Se a propriedade era instituída pelo trabalho, este, por sua vez, impunha limitações à propriedade. Então, inicialmente, quando todo mundo era como a América do Norte, a América que era habitada pelos habitantes naturais de lá, originários de lá, que são, nós chamamos hoje de índios, né? Quando todo mundo era como na América, o limite da propriedade era fixado pela capacidade de trabalho do ser humano. Né? Depois, o aparecimento dos metais preciosos, do dinheiro e, claro, do comércio,
alterou essa situação, possibilitando a troca de coisas úteis, mas perecíveis, por algo duradouro, ouro e prata, convencionalmente aceito pelos homens. Então, o aparecimento dos metais preciosos, do dinheiro e do desenvolvimento do comércio, não é? Vai alterar essa realidade. Com o dinheiro surgiu o comércio e também uma nova forma de aquisição da propriedade, que, além do trabalho, poderia ser adquirida pela compra. Já deixou de ser o trabalho, não é? A fonte da riqueza, e sim a possibilidade do acúmulo, não é? O uso da moeda levou finalmente à concentração da riqueza e à distribuição desigual dos bens entre os homens. Este foi, para Locke, o processo que determinou a passagem da propriedade limitada, baseada no trabalho, à propriedade limitada, fundada na acumulação possibilitada pelo advento do dinheiro, dos metais preciosos, não é? O que não afetará princípios do contrato ou do pacto. Esse acúmulo ilimitado de riquezas não vai afetar, não é? Em suma, a propriedade, independente de sua quantidade, de possuí-la ou não, é uma atribuição divina. Só não possui propriedade aqueles que não receberam a graça divina, não é? Porque senão ele poderia ter acesso a essa propriedade, tá? Aqui nós encerramos com essa ideia aqui da propriedade, porque ela é muito importante para a gente entender a base teórica do liberalismo, que hoje se transformou no neoliberalismo, não é? Então nós vamos observar que aquilo que foi sistematizado pelo Locke já vem desenvolvendo desde esse período e vem se consolidando e transformando em senso comum, não é? Então veja, 2018, no processo eleitoral, trouxe à tona, não é, as sensações, os sentimentos mais bestiais, não é? Que a gente vai perceber que é contrário ao processo civilizatório que vínhamos acompanhando, não é? E segundo o que nós podemos concluir da história, que há momentos em que surgem esses períodos, não é? De tempos difíceis, tempos tenebrosos, de tempestades, mas que eles são passageiros, demoram um tempo maior ou menor, não é? Porque aqui, segundo esses pensadores, não é, há uma ruptura dos princípios do pacto. Qualquer que seja a elaboração teórica, o fato concreto é que nós estamos ameaçados de um rompimento pelos governantes do pacto que instituiu o Estado brasileiro, que instituiu direitos individuais, direitos sociais, deveres, a ordem econômica, social, política, etc, etc. Então nós estamos o quê? Nessa possibilidade e ameaçados por isso, não é? Então quando a imprensa ou uma outra pessoa vem e chama a atenção, olha a ameaça do golpe, olha a ameaça do golpe, não é? Se nós pararmos para pensar nos N elementos, na multiplicidade de elementos que compõem essa realidade, não é? Não é por acaso que tem o exemplo da arminha, se pega em metralhadora, se faz encenações, não é? Não é por acaso. Não é por acaso que libera ou facilita a venda de armas. Para quê? Para armar o exército dos descelebrados, dos asseclas, dessas ideias absurdas, obscuras, não é? Que no fundamental é uma tentativa de restabelecer e de estabelecer no país um conflito tal que possa levar a uma deflagração de uma revolução, de uma guerra civil. Alerta desses teóricos aqui nos serve para entender hoje.